Olá, garotos do 7º ano, boa tarde. Trazendo aqui um feedback de língua portuguesa para iniciarmos a nossa aula. O feedback ele é nada mais que uma revisão geral de nosso conteúdo, de todas as unidades já trabalhadas, textos e gramática em geral. Então, espero que vocês estejam todos bem, a família também, e vamos lá, vamos começar. Quero que agora vocês peguem o material, que é o livro didático de vocês, esteja com ele em mãos, aí abra na página 10, certo? Na página 10, vocês irão encontrar a unidade 1, que é crítica em cena. Aqui, o texto abordado na nossa unidade é um texto de dramatização, uma peça teatral, né, que ele tem como um objetivo de apresentar algo, né, algum assunto, encenar pela primeira vez alguma situação. Então, esse texto aí, ele tem esse objetivo de estabelecer expectativa, né? Também vocês vão ler, e a partir de conhecimentos prévios do aluno, vocês vão conhecer esse gênero textual e o suporte que eles são veiculados, certo? Então, é uma peça teatral que tem como tema o avarento. Vocês percebam que tem bastante humor, crítica também de costumes, de diversos costumes pessoais. Permite também conhecer os personagens de diversas partes com sua linguagem diferenciada também. E é uma história do passado, né? Onde o velho agiota e mesquinho, né, passou a vida toda juntando tostões, que na época é dinheiro, à custa de uma vida de penúria, ou seja, ele passava muita necessidade, porém guardava todo o seu dinheiro. E ele também ele emprestava a juros altíssimos, que é o chamado agiota, né? Esses dinheiro para que ganhasse cada vez mais e mais e mais, certo? Sem nem a família saber, enquanto a família passava necessidade. Então, essa é a história aí do avarento. Passando aqui adiante, nós temos aí o texto dramático, qual é a intenção dele. A intenção principal, pessoal, é divertir, entreter, emocionar e refletir. E o grupo de leitores são leitores em geral, tem os profissionais envolvidos na montagem de uma peça teatral, atores, diretores, produtores, figurinistas e etc. A organização dele é composta por escrito para ser representado, então escreve primeiro a peça para depois ela ser encenada. Divide-se em atos e cenas com falas. Atos é a ação que o personagem vai colocar em cada fala, em cada apresentação, e as falas do personagem. Tem a presença de rúbricas, que é exatamente ficando dentro dos parênteses, que é as situações emotivas, né, a objetos, que vão aparecer na cena, só porém não são pronunciadas. Tem também a indicação do nome dos personagens no início das falas, ou seja, cada peça tem lá quem vai falar em cada parte, é o nome do personagem. E a linguagem empregada, galera, é adequada aos personagens, à história e à época retratada no texto. Se for um contexto contemporâneo, ou seja, da atualidade, então a linguagem tem que estar de acordo com a contemporaneidade, ou seja, com a nossa atualidade, o que está ocorrendo, a linguagem habitual utilizada no nosso dia a dia. Já como se trata aí esse texto avarento de uma linguagem, de uma antiguidade, uma antiguidade bem distante,
no século XIX, no século XX. Então, a linguagem daquela época é diferente da de hoje. Então, a linguagem tem que ser de acordo com o tempo cronológico marcado no texto, certo? Para que se pareça o mais real possível, que o texto foi realmente acontecido e vivido na época decorrida. Vamos aqui passar adiante. Usou aí muito hipérbole, né? Figura de linguagem que nós trabalhamos e nós conhecemos, que a hipérbole aí, quando se dá uma ideia de exagero na ideia, né? Aí dá uma ênfase bem maior, né? Quando fala sobre algo. Aí, então, essa figura de linguagem ficou muito presente dentro desse texto, dessa peça teatral, que é o Avarento. Até porque ele exagerava em tudo. Eu tô morrendo, justiça, justo Deus, né? Então, ele está com exagero extremo. Então, esse caso aí é uma figura de linguagem chamada hipérbole. Passa adiante aí, nós temos a formação de palavras, que é a derivação, certo? A derivação, pessoal, palavras derivadas é palavras que vêm de outras palavras chamadas primitivas. Essas são lá a parte dos substantivos. Então, se ela veio da primeira, que é a primitiva, então ela é chamada palavra derivada. Que é um contexto aí na página 26, que vocês estiverem acompanhando aí no livro didático, certo? Vou aqui acompanhar também. Então, vamos lá ver algumas derivações. As derivações, pessoal, elas também são chamadas, ela tem as partes que são os prefixos e são os sufixos, que os dois juntos são chamados de afixo. Então, vamos lá. Eu tenho o nome aí abaixo, desmatamento. A primeira palavra, primitiva, essa que está de preto. Veja que eu vou circular para vocês conhecerem melhor. Olha aqui, ó. Mata, ela é chamada aqui da palavra primitiva. Por que primitiva? Vou escrever aqui, muito ruim. Primitiva. Que letra linda, né? Maravilhosa. Pronto, ela é primitiva nesse contexto aqui, porque ela nasceu, é a primeira que nasceu. Aí depois foi colocado o prefixo. O que é o prefixo, gente? É o que vem pré. Lembra que eu dei o exemplo da pré-educação? Então, vem primeiro. Então, é chamado, um macetezinho que eu criei, né? Que pré de primeiro, pré de prefixo, recorda aí, pré-educação, né? Então, vem primeiro, é o prefixo. Já o sufixo é o que vem depois, após o nome primitivo, que é aí o mento, né? Então, eu tenho o prefixo des, a palavra primitiva é mata, e mento é o sufixo, que vem depois. Quando eu junto os dois, a palavra tem os dois, prefixo e sufixo, olha só, ela é chamada de afixos. Tá vendo aí que eu grifei? Pronto. Ela é chamada de afixos, os dois juntos, na mesma palavra. Que juntos ela forma uma desmatar. Eu posso criar, desmatar. E desmatamento é a segunda palavra, né? E mata é a terceira. Então, tem 3 palavras dentro dessa daí, certo? E aí, prefixo vem antes, sufixo vem depois. Uma palavra tem o sufixo e o prefixo, elas são palavra chamada de afixo, ok? Passar aí adiante, vou tirar aqui. Pronto. Olha aqui, nesse conteúdo, a terra devastada, não é isso? Que é o antes de ler, que está na página 32. Vou acompanhando aqui. Gente, esse texto aqui é um texto jornalístico, que ela é uma crítica realizada com humor ao comportamento humano.
certo? É uma reportagem sobre um desastre ambiental de grande proporção que trouxe inúmeros danos à região onde ocorreu. E também as pessoas, né, claro, que ali viviam e cujas consequências, segundo os especialistas, dentro do texto eles falam, né, permanecerão todas indefinidos por indefinidos anos, né, em uma situação crítica. Esse texto aqui é exatamente sobre aquilo que aconteceu na barragem de Mariana. Não sei se vocês lembram, o rompimento da barragem de uma mineradora, certo? E aí eles retrataram aí uma crítica, anos e anos passando e nada de benefícios, né, foram dados às pessoas prejudicadas. Então, vamos trazer aí, na página aí, eu trabalhei aqui. Aqui é pronto, trazendo novamente as derivações, né? Vou até aprofundar aqui, que também trata nesse texto, certo? Retirado lá do texto. Vou ver se eu coloco aqui uma setinha. Vamos lá. Opa, risquei o texto. Agora vou marcar. Então, vamos ver aqui. Gente, eu tenho o nome aqui, infalível, certo? Tá vendo aí? Aí eu tenho infalível e tenho também aqui o nome confiável. Né? Os dois. Nesse contexto, pessoal, eu tenho a derivação. Vem infalível, vem exatamente da derivação falir. Confiável vem de confiar. Então, eu tenho in, que é o prefixo, e vel, que é o sufixo, certo? Então, falível. Falir é o do meio, palavra primitiva, in, prefixal, e vel, sufixal, né? Compreenderam que nós já trabalhamos isso aí. Agora, confiável. Confiável vem de confiar. Então, eu só tenho aí o sufixo, não tenho o prefixo, certo? Só o vel. Então, nesse caso aí, eu só tenho o sufixo, muito bem. Não tenho o prefixo, então ela não é afixa. Só é afixa a infalível, ok? Quando tem os dois. Passando adiante. Aí nós temos aí algumas cenas marcantes nesse texto, nesse trecho também dessa história, onde essas imagens, pessoal, ele nos diz respeito a um texto chamado fotoreportagem. A fotoreportagem, eu vou colocar até aqui, vou escrever. Foto, muito lindo. Reportagem. Estão rindo de mim, né? Da letra? Muito bem, pode rir. Mas é isso. Fotoreportagem nada mais é do que uma reportagem com imagens. Já diz, com fotos. Por quê? Porque aprimora, dá mais sentido na matéria. Aperfeiçoa mais o conhecimento de quem vai ler, do leitor. E daí uma característica de compreensão bem legal, que é exatamente você se solidarizar com o acontecido. Então, você vê de perto a imagem, ela dá um choque, né, de realidade bem melhor na compreensão do acontecimento, certo? Então, essa é a intenção da fotoreportagem que nós trabalhamos.
Vamos passar adiante. Aqui mais, fotoreportagem. O ângulo é muito importante para que o leitor e também o telespectador tenha conhecimento do acontecido. Aí nós temos aí, estudamos sobre os planos, que é a horizontal, que é na parte reta. Tem o plano de cima, né? De cima para baixo. E também a informação das cores, elas são muito importantes nesse tipo de gênero, que é a fotoreportagem, ok? Passa adiante. Nós temos as decisões editoriais, que é a informar ou impactar. Então, como estamos trabalhando o texto jornalístico, nós temos que ter conhecimento qual a intenção daquele jornal. Será que é informar ou é impactar? Ultimamente, nós estamos vivendo um bombardeio de informações sobre o coronavírus, né? Que em muitas pessoas vai causar o quê? Danos psicológicos, galera. Então, nós temos que ter muito cuidado em certas informações jornalísticas, se ela nos traz uma informação ou ela nos impacta com alguma coisa, com o assunto abordado, certo? Então, informar é legal, interessante. Impactar pode até ser que algumas informações, como por exemplo, sobre o isolamento que as pessoas não estão tendo. Então, pode ser que quando eu impacte com a informação, possa ser que as pessoas tomem consciência de que é importante. Mas há também um impacto negativo, segundo as informações, certo? Quando aquilo ela é passada demais e amedronta a população, então causa ali alguns impactos emocionais, certo? Então vamos lá. Já na unidade 2, veja que nós trabalhamos a maioria do primeira unidade, foi texto jornalístico, né? Também dramatização, texto dramático, pronto. Já na unidade 2, nós temos capturando o tempo, certo? Nós vamos abordar na unidade 2, está na página 54, se vocês puderem aí acompanhar, será bem legal. Pronto? Todos? Vamos lá. Capturando o tempo, então, fala de um tempo ocorrido. Nesse contexto aqui, aborda logo aí, pessoal. Opa, voltando aqui para a nossa tela. Vamos lá. Nesse contexto aí, nós tem abordando aí um texto que é exatamente Então, vamos ver aqui, né? Voltando, nós temos aqui um relato de memória, certo? Esse texto, relato de memória, ele aborda aqui uma história, né, de uma família, que é do século XIX, sobre um inverno rigoroso. É uma família italiana, decidiram emigrar para o Brasil. Aí vinha duas famílias que embarcaram em busca de uma vida melhor em São Paulo, onde a Angelina de Col e Ernesto Gattai se conhecem, né? Casam-se e têm filhos. A caçula da família é a pequena Zélia, que já adulta rememora fatos vividos ou contados por seus familiares. Então, vocês veem que um relato de memória é aquele que aconteceu na própria família, ou em famílias muito íntimas, conhecida pelo narrador. E aí ele sempre vai contar fatos mais marcantes da sua vida, da sua história. É chamado aí de relato de memória. Aí vamos passar adiante. Aí aqui as partes de um relato de memória, pessoal. No tempo, tem a ordem cronológica, que é a ordem do relógio, isto é, apresenta os fatos na ordem que aconteceram, né, do mais antigo para os mais recentes. Então, começa-se do antigo, naquela época, no final
do ano passado, no final, há 10 anos atrás. Então, essa parte aí é a ordem cronológica. Posso dizer uma data exata? Não é necessário, pessoal. O que importa é que a pessoa saiba que foi há muitos anos atrás. Então, tem uma ordem cronológica aí de possibilidade, de tempo, certo? Não é uma data real, concreta, exata. Já que o narrador é o próprio narrador protagonista, ou seja, ele narra e participa dos fatos como personagem principal. Então, ele vai narrando, ali fica mais fácil de narrar o sentimento, de narrar a ação vivida por ele mesmo, certo? E também tem o narrador testemunha, que é aquele que narra os fatos e também os vive como personagens secundários, não como principais. Se eu for contar a história de alguém, então eu sou o narrador testemunha, é porque eu vi aquela ação acontecer. Eu não posso contar um relato de memória de que alguém me contou, não. Viu, pessoal? Eu tenho que estar presente no momento acontecido, ou eu sendo um personagem, ou eu vendo a ação acontecer. Aí sim, eu sou o narrador testemunho. O uso de palavra que se relaciona entre si, né? E por meio das quais é possível retomar algo já dito, né? Contribuindo para a coesão de um texto. Então, aí nós vamos ter que ter cuidado na coesão, de estar na ordem bem corretinha, as informações passadas de forma que o leitor compreenda, né? Porque aí, às vezes, um texto mal feito, mal editado, você está lendo o começo e depois você diz, ué, o que aconteceu? Que eu não estou compreendendo mais nada. Então, é isso, é a falta de coesão textual. É que, fato, se eu estou falando da minha infância, o que aconteceu na minha infância, eu tenho que focar só naquele assunto, naquele contexto vivido. Não posso misturar outras informações, ok? Passa adiante aí, texto de memória literária, né, que tá aí. A intenção principal é reviver, olha só, reviver, não é que eu vou viver novamente, eu vou relembrar uma época passada por meio de uma narrativa de experiência pessoais, né, recriando-a sobre um ponto de vista poético e literário. A organização é escrita em primeira pessoa, ou é eu ou é nós, lembra aí, viu? E o autor das memórias é narrador e personagem ao mesmo tempo, certo? Não há preocupação em seguir rigidamente a ordem cronológica dos fatos. Lembra que eu falei? Não lembro muito bem, mas eu acho que aconteceu, né? Então, não precisa data exata para colocar o tempo, né, de verbal, né, dentro dessa história, desse texto de memória literária. Basta você saber que foi no período que era jovem, quando era criança, e aí já dá para entender que foi um tempo atrás. Então, a linguagem aí é a presença de trechos descritivos. O que é texto descritivo, galerinha? Descrever passo a passo, como o ocorrido. Então, quando você descreve, né, por exemplo, se eu vou falar da antiguidade, era uma época em que as pessoas passavam muitas necessidades, né, não tinham o que comer, apenas o feijão com farinha. Muitas vezes, as crianças não tinham o que vestir, não tinham o que calçar, vestiam roupas doadas de parentes. Então, essa forma aí é você descrevendo o cenário, aí dá para você ter uma noção de que você está quase que vendo essa cena. Então, isso é descrever, certo? Aí, no caso aqui, o uso frequente de adjetivos, né? Porque você vai dar as qualidades, então você vai ter que usar os adjetivos. Uma época difícil, uma época de muita seca. Então, você vai descrever e também dizer as qualidades da época. Emprego de advérbios e locuções adverbiais de tempo, certo?
e predomínio de verbos no passado. Olha só, no passado. Aqui nós estudamos aqui verbo, características gramaticais e semânticas, galera. Que aqui trabalhamos sobre que são os modos verbais. Lembra aí o textinho poético aqui? Pretensão, eu quero um grande amor. Tá bem, pode ser pequeno, ok. Mas que seja de verdade. De mentira também serve, mas que dure bastante, aceito rapidinho. Entre o nada e qualquer coisa, meu coração dança miudinho. Então, tem um poeminha bem interessante, que nós trabalhamos dentro desse poema os modos indicativos, subjuntivos e imperativos. Os modos indicativos, pessoal, indicam a certeza de que um fato acontece, né? Aquela certeza absoluta, acontece ou vai acontecer, mas tem que acontecer. O modo subjuntivo já indica que algo pode ou não acontecer, certo? Em algum tempo, dependendo de certas condições. Indica, em geral, uma possibilidade, uma dúvida, uma hipótese e tal. Já o modo imperativo, ele expressa uma ordem, um conselho, um pedido, um convite, uma orientação, proibição, etc. Aqui nós temos os modos verbais, nós temos o primeiro modo que é o indicativo, que vamos estudar. Nós temos o tempo, que é dividido em 3, pretérito perfeito. Estamos trabalhando só o pretérito. Pretérito é o quê, gente? É o passado, né? O antigo passado, que ficou sendo perfeito, imperfeito e mais que perfeito. O perfeito, já que é indicativo, ele indica certeza, então ele indica um pretérito perfeito, a ação iniciada e concluída no passado. Então, ele é pretérito, foi no passado. Perfeito, porque concluiu-se a ação. Por isso que ele é perfeito, certo? Porque concluiu a ação. Iniciou e concluiu. Já o modo indicativo, que é pretérito, já no imperfeito, a ação concluída no passado, né? Concluída no passado, interrompida por outra, concluída no passado, interrompida por outra. Então, ele já é imperfeito porque é uma ação que começou, mas não terminou. Não foi concluída. Foi interrompida. Então, algo sai mal feito, você não concluiu, a atividade você não concluiu, então é um pretérito imperfeito, porque você não concluiu. Ela foi interrompida por outra. Já no pretérito mais que perfeito, pessoal, nós temos a ação passada, que aconteceu antes de outra ação também passada, né? Ou seja, duas ações. Uma acontecendo, depois a outra. É uma ação passada que aconteceu antes de outra ação também passada. Aí são os verbos perguntara, né? Então, aí vocês veem alguns exemplos, certo? Que está ao lado. Vamos passar adiante. Nós trabalhamos biografia, autobiografia e memórias literárias, as semelhanças e diferenças entre ambas. Como nós trabalhamos o texto memória literária, né? Então aí ela tem tudo a ver com a autobiografia, porque é a história da vida da pessoa, relato da vida da pessoa. Tem a ver com biografia, porque é um relato, né, de fatos relacionados a diferentes fases da vida da pessoa ou do personagem. Então, elas têm uma semelhança entre ambas. A sua estrutura é que não é correspondente. Vamos ver aqui a biografia, começa a vida, né, um relato oral escrito, visual, primeiramente da vida pessoal da pessoa, registra fatos, né? Fatos desde o do nascimento, data de nascimento e tudo. Já na autobiografia, também é muito parecida, só que é você mesmo criando a sua biografia. Isso chama-se autobiografia. E as memórias literárias, elas
são escritas por escritores que não precisa colocar data de nascimento, dados mais, como se diz, mais específicos da pessoa, certo? Vamos passar aí adiante. A biografia aí, ó, divulgar informações sobre a vida de alguém que possa interessar os leitores, né? A biografia é feita da vida de pessoas, principalmente personagens importantes na vida política, na vida social. E aqui também a organização dessa ação são fatos apresentados seguindo a ordem cronológica, bem direitinho, nasceu, como foi, e se faleceu, coloca abaixo, senão, então como está hoje. A linguagem adequada ao público-alvo e ao veículo em que circula está escrita na terceira pessoa. Eu estou falando de outra pessoa, né? Se fosse uma autobiografia, seria na primeira pessoa, certo? Predomina verbos no passado, presença de expressões que indicam tempo e lugar. Passando aí. Gente, chegamos na atividade de hoje, dando continuidade de onde paramos. Nós paramos nos tempos do modo indicativo, outros tempos do modo indicativo. A atividade que nós iremos fazer está na página 88, que eu já vou localizar aqui meu livro juntamente com vocês, certo? Pronto. Essa primeira aí, vocês terão uma tirinha, formas verbais no presente indicativo, uma tirinha aí, onde vocês irão fazer a questão 1, A e B, também a C, tirinha do Calvin. O que provoca o humor da tirinha é a questão A. A B, vocês irão ver no terceiro quadrinho, presta atenção, o que é que as posições e expressões faciais do personagem revela sobre ele. Aí você vai dizer. Já na questão C aí, as formas verbais do presente indicativo, você vai dizer se a ação que acontece no momento em que fala ou é uma ação habitual, ou seja, que acontece todo dia, né? De acordo com o texto. Aí vocês vão para a questão 2, que aí a questão 2 tem quando a mãe não está, morcegos fêmeas pedem comida para amigas. Então, vocês vão ler esse trecho. E aí, resolverão a questão A, somente a questão A, não é necessária a B, certo? De acordo com o texto. Na página seguinte, vocês irão fazer a questão 3. A questão 3, pessoal, vocês vão identificar o verbo no presente do indicativo. Eu tenho aqui a frase A, B e C. E do outro lado, ó, vou até marcar aqui, ó. Vamos lá. Fala, marquei fora. Vou apagar. Depois eu apago. Aqui, eu tenho aqui desse lado. Desse ladinho aqui, ó, galera. Pronto. Tem desse lado aqui, os contextos, que é o 1, o 2 e o 3, não é isso? Aí o contexto 1 trata-se da declaração de algo considerado uma verdade. Qual dessas frases aqui trata de uma declaração, né, de algo considerado verdade? É o A, é o B ou é o C? Aí você irá colocar em cada uma na A, B e C, certo? Assim como as demais. Já na 4, vocês irão fazer apenas a A e a B, visto que é as mais necessárias, certo? A A
São os verbos aí está em destaque, amarelinho, né, destacado. Muda, troca, respeita, existe e age. E aí tem a opção perguntando por que o autor do trecho afirma que o tempo é cruel. Então, vocês vão dizer por quê. E a B também vão responder. Deixa eu só dar um zoom aqui. Ver se tá marcado. Não. Voltar, dar um zoom aqui. E vamos estudar esse quadro. Eu tenho aqui o modo indicativo, ainda o modo indicativo. Só que lá nós estávamos trabalhando com 3 tempos, né? Aliás, com pretérito. Só o pretérito, os 3 formas temporais do pretérito, perfeito, imperfeito e mais que perfeito. Aqui só é o presente, ó. Tá destacado aqui só o presente, certo? Aqui o que indica, gente? Indica a ação que acontece no momento da fala. Ou seja, acontece no momento. Então, um exemplo aí na frente. Vocês se sentem bem agora? Então, eu estou falando e ao mesmo tempo se sentem bem agora. A ação acontecida no momento da fala, certo? Aí eu tenho outra, que é presente. Ação habitual, que perdura no presente, estado permanente, ou seja, aquela que acontece habitualmente todo dia. Então, sempre caminham pelas ruas do bairro. Então, isso quer dizer que a pessoa sempre vai, todo dia caminha. Sou feliz desde que vim para cá. Então, desde que veio para cá, é feliz. Então, é feliz diariamente, certo? E também indica um fato que se considera verdadeiro, universal ou temporal. Por exemplo, o ser humano é um ser social. Então, é social hoje, amanhã, depois. Então, é um fato que se considera verdadeiro universalmente. Ou seja, é a opinião diariamente, né, que ocorre. Então, espero até aqui, pessoal, a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido todo o nosso conteúdo, certo? E boa aula. E até a próxima.